conversa, porque isto é uma conversa, não é mais do que isso, tem um tema que eu acho que nos toca a todos, profundamente. Que é precisamente esta coisa do propósito vital e do sentido da vida, o sentido da vida, aquela coisa tão grande, não é? Então, eu primeiro, antes de começar aqui a deixar um bocadinho de algumas questões para começarmos a desenvolver esta conversa, ia primeiro dizer-vos que neste início nós vamos falar um bocadinho, eu estarei a falar e as colegas da escola também, deste tema, um bocadinho também solicitando as vossas opiniões e as vossas questões, mas numa primeira fase eu vou pedir que façam isso através do chat. Depois, quando nós explorarmos um bocadinho mais este tema, então abriremos uma segunda fase onde vos vamos convidar a entrarem mesmo, a colocarem as vossas questões e um bocadinho a dialogar aqui connosco. Portanto, será um bocadinho esta a proposta de como esta metodologia desta conversa vai acontecer. Só para podermos abordar aqui alguns pontos interessantes e depois também conversar entre nós aquilo que mais nos tocar ou que mais nos parecer pertinente. Então, eu se calhar começava por lançar aqui um bocadinho uma pergunta, não é? Esta coisa do propósito e do sentido da vida tem muito que se lhe diga. Eu acho que é daquelas coisas que mais nos impacta a todos, não é? Mais nos toca. E se calhar alguns na nossa vida nós já colocámos esta questão, não é? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é a missão da minha vida? Qual é que é o meu propósito? Será que há um sentido para a vida? Há algum sentido que eu desconheça? Ou o sentido que eu dou à vida é realmente o sentido? E tudo isto faz parte até do nosso próprio evoluir como seres humanos, não é? E acaba por nos tocar muito. E de certa forma está muito ligada à parte da felicidade. Nós ligamos muito isto à questão do ser feliz ou não. A verdade é que nós precisamos de ter um sentido para a vida, de dar um significado, de sentir que a nossa vida tem um propósito, que não andamos só aqui naquela rotina do dia a dia, casa, trabalho, trabalho, casa, enfim, que há algo maior, que há algo que nos faz cantar o coração, como eu às vezes costumo dizer. E portanto é um bocadinho sobre isto que nós queríamos falar. O que é que realmente é isto do sentido e do propósito? E é importante? E de facto isto faz-nos feliz? Ou não tem nada a ver? Ou nós podemos viver super felizes sem sentido e sem propósito? E nós vamos atrás do nosso propósito? E o que é que isso nos pede? Que convite é que a vida nos faz? E que preços é que há a pagar? E é um bocadinho por aí que nós também queríamos entrar. Kátia, o que é que tu achas de começarmos por aqui? O que é que tu sentes sobre isto? Bem, antes de mais, boa tarde a todos e deixem-me dizer-vos que nunca tive tanta gente ao mesmo tempo na minha casa. É a primeira vez. Olha, obrigada pela tua questão, Patrícia. De facto, este é um tema que me toca muito e acho que em algum momento das nossas vidas todos nós, ou já passamos ou iremos passar por esta crise existencial, por assim dizer. E como tu dizias aí muito bem, este tema surge muito associado à felicidade. E é curioso que eu esta semana ouvi muito, na sequência de uma série de acontecimentos, ouvi muito esta expressão da ditadura da felicidade. E isto realmente deu-me muito que pensar, não é? Esta pressão quase que nos colocam de sermos constantemente felizes, como se tal fosse possível. O que, obviamente, todos nós saberemos que não é possível, não é? Nós temos, quanto muito, momentos felizes, momentos menos felizes, mas esta busca sempre deste sentido e deste propósito, como se fosse através disto que nós conseguíssemos atingir a felicidade, isto tem efetivamente um peso sobre nós que muitas vezes ainda nos traz mais angústia e mais frustração, porque efetivamente não conseguimos atingir aquilo que é uma expectativa equivocada da nossa parte. Eu diria que o outro aspecto importante quando procuramos este sentido e este propósito é que muitas vezes há uma
uma visão de que este sentido e este propósito tem que ser algo megalómano, tem que ser algo grandioso, majestoso, não é? Porque, de alguma forma, desde pequenos que nos educam para isto, para procurar algo que traga reconhecimento, fama, sucesso. E muitas vezes o sentido e o propósito da vida não estão ligados a esta grandiosidade, por assim dizer. Ou melhor, esta grandiosidade até existe, mas muitas vezes existe naquilo que é a própria simplicidade, no próprio sagrado que encontramos no dia a dia, nas coisas mais simples. E também outra questão importante, tendemos a ver sempre este sentido e este propósito de vida como algo simplesmente ou exclusivamente relacionado com o trabalho, com aquilo que é a nossa carreira, como é que nós nos podemos realizar profissionalmente. E também isto é uma ilusão. Na realidade, nós podemos ter vários propósitos e podemos cumprir-nos de várias maneiras, inclusivamente no cuidado a uma mãe, a um pai, a um filho. Portanto, muitas vezes retiramos daqui o sentido e o propósito da vida e que não tem necessariamente a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia. Eu diria que tem mais a ver, esta busca tem mais a ver com aquilo que nós somos, com aquilo que é a nossa essência e estarmos conectados efetivamente com aquilo que são os nossos valores, as nossas motivações, as nossas paixões, os nossos sonhos, que, como nós sabemos, colocar em prática os nossos sonhos implica aqui uma combinação quase de ousadia, o ser-se arrojado, com a confiança também perante o incerto, não é? E às vezes esta coisa de trocar o certo pelo incerto coloca aqui em jogo todas as nossas crenças, todos os nossos medos e por aí fora. Eu se calhar, não sei se alguma das minhas colegas, entretanto, se quer ou não intervir. Estás sem som, Hélia. Grata, Patrícia. Olá a todos. Cátia, eu estava a dizer que eu pegava já em 500 coisas que tu disseste. É como se tivesse aberto espaço para toda a conversa. E se calhar começava logo pelo teu primeiro ponto, que tinha a ver com a felicidade. E especialmente da forma como tu o colocaste, da ditadura da felicidade, mas que eu também acho que já traz desde si um pré-conceito que nós trazemos do que é ser feliz. Não é? Quando qualquer coisa eu vou ser feliz, como se ser feliz fosse um estado. Não é? Há um estado, tipo zen, há um estado que eu atinjo e que me deixa em permanente felicidade. Isto chama-se alegria, não é? Eu estou alegre. E é uma emoção, e é um pico. A felicidade é uma forma de vida, e nessa forma de vida há espaço para muitos momentos de infelicidade, e há espaço para muitos momentos de frustração, e há espaço para muitos fracassos e para muitos insucessos e para muitas incertezas. Ora, eu posso estar a ter um fracasso e estar a ter falta de confiança e estar num momento em que a vida não me está a correr tão bem para os parâmetros do que é uma expectativa de me correr bem, mas se eu ainda estou conectada com quem eu sou, se eu ainda estou conectada com o caminho que ainda que eu não veja cá fora, de alguma forma me traz alguma conexão interna, eu não posso dizer que sou infeliz. E muitas vezes, como nós já trazemos essa questão do que é ser feliz como um estado, sempre que algo desce na curva, então eu já não estou alinhado, eu já não estou alinhada com isto, eu já não estou a viver o que era suposto, não é? E nós vivemos numa sociedade de consumo rápido, e se o consumo é rápido e já não me está a satisfazer tanto, eu vou jogar fora e salto para outra, e muitas vezes nós não atravessamos as camadas necessárias que nos permitem olhar para trás e perceber o sentido de tudo isso. E para mim, felicidade está ligada a sentido e significado, muito mais do que a eu sentir-me bem ou sentir-me mal. E agora vou dar a palavra a mais alguém. Eu estava a ouvir-te e concordo plenamente que realmente a felicidade para mim, para a minha vivência pessoal, na minha forma de olhar o mundo, está muito ligada a esse sentido, e ao significado e ao propósito.
E é interessante, às vezes dou por mim a refletir um bocadinho sobre isto, não é? É interessante que isto seja, eu acho que é um tema muito das nossas gerações, não é? Desta época um pouco mais moderna, em que de alguma forma a vida ficou facilitada, pelo menos para nós no mundo ocidental, obviamente, e dentro desta realidade, não em muitas outras realidades, não é? E então, lá está, é quase já tenho aqui uma certa segurança, há coisas que já estão asseguradas, então necessariamente em mim surge um impulso e uma vontade de ir mais longe. Há outras dimensões internas do meu ser que precisam de se atualizar, que precisam de encontrar qualquer coisa que lhes faça sentir essa gratificação interna. E de facto, muitas vezes nós acabamos por ficar muito pegados a algo externo, a uma fórmula qualquer, ou a um livro, ou a um trabalho, ou a qualquer coisa, um objeto qualquer externo que eu devia ter, e que se eu tivesse me trazia a felicidade, e que me trazia o significado, e que me trazia o propósito. E isto muitas vezes, para mim também está muito associado a essa ditadura da felicidade também, não é? De encontrar essa felicidade constantemente, em todos os momentos e a qualquer preço, a esse consumismo que não é só de bens materiais, é de muitas outras coisas, e também esta necessidade ou por outra, é esta incapacidade de realmente poder ir atravessando a vida, ir caminhando pela vida com tudo o que ela traz, não é? Seja mais colorido, seja mais escuro, o que for. E para mim, acho que aqui é muito importante nós começarmos também a desmistificar aquilo que a Cátia dizia há bocado, é muito bem, não é? Esta ideia megalómana do que é que poderá ser o sentido e o propósito de vida, que muitas vezes está muito envolvida em muito glamour e em muitas purpurinas e brilhantes, mas que de certa forma, se calhar, pode ser uma coisa muitíssimo mais simples. Isso, curiosamente, leva-me a algo que nós ouvimos muito até aqui da nossa Hélia, pelo menos eu, desde que entrei para a escola, que ouço muito esta questão do até onde estás disposto a pagar pelos teus próprios sonhos. Geralmente, nós colocamos-nos a questão ao contrário. Quanto é que estás disposto a pagar por abdicar dos teus sonhos? Mas a verdade é que muitas vezes nós temos sonhos tão... nem precisam ser megalómanos, não é? Mas um simples sonho também tem o seu preço, como tudo na vida, não é? E às vezes aquela velha expressão do tem cuidado com o que pedes porque isso pode se concretizar. E efetivamente às vezes nós sonhamos algo ou queremos algo para a nossa vida que quando isso surge nós não estamos dispostos a pagar o preço que isso envolve. Nós queremos muito aquilo, mas depois tudo o que envolve nós não estamos dispostos a pagar isso, não é? E isso também é importante neste sentido de olhar para o momento presente e se calhar percebemos quais são as nossas necessidades no momento, quais são as nossas motivações. Não quer dizer que não tenhamos um ideal de sentido ou de propósito de vida, mas se calhar olhar para aquilo que este momento nos oferece e ver como é que o estamos a viver e o porquê de estarmos a vivê-lo como estamos a vivê-lo. Não sei se isto vos faz sentido ou não. Cátia, desculpa, Mónica. Diz, continua, Margarida, continua. Não, estava a ouvir a Cátia e a mim faz-me todo o sentido que vocês estão, como não fazer, não é? Pronto, basicamente. Mas faz-me todo o sentido aquilo que ela estava a dizer e especialmente esta questão do olhar, que é um olhar para dentro e que muitas vezes requer então esta capacidade de intimidade connosco mesmos. E é por aí também que eu sinto que o sentido vai num primeiro lugar, não é? Primeiro eu preciso de perceber qual é o meu sentido interno, quem sou eu neste presente, neste momento, não é quem sou eu daqui a não sei quantos anos, daqui a não sei quantos dias, quando tiver o tal X ou o tal Y ou não sei o quê, quem sou eu agora, de que é que eu desfruto, quais são os meus sonhos de agora, quem sou eu esta pessoa, e daí vem aquela expressão que nós tanto usamos aqui na escola, que tem a ver com a presença, com o estar atento, com o estar comigo, com o estar em intimidade comigo, com aquilo que é a minha individualidade e que às vezes, lá está, não tem estas purpurinas, que pode ser uma coisa profundamente simples
e singela, mas que eu coloco de lado porque não é, como diz a nossa Mónica Ferreira, suficientemente extraordinária. E nós que vivemos tão bem a comparação com o outro, não é? E tantas vezes saímos a perder, porque o outro é o tal suficientemente extraordinário, ou pelo menos é mais extraordinário do que eu, ou do que aquilo que eu estou a fazer, então eu deixo-me estar no meu cantinho e esqueço-me de que se estou presente é porque sou presente, é porque sou um presente, é porque estou aqui, e é porque vim para aqui e algum motivo me traz neste momento aqui. Então, se eu continuar a olhar para aquilo que o outro está, em vez de olhar para mim, e o que é que eu Margarida, eu Hélia, eu Patrícia, eu Cristina, eu todos vós, eu posso dar de individual, único e só meu ao mundo. E acho que vai muito por aí. Primeiro por aqui e depois por para fora. Eu só acrescentaria uma coisa, porque faz-me todo o sentido o que tem estado a falar, e a Margarida também nesta última aspecto que referiu. Muitas vezes nós andamos à procura de um propósito, de um sentido, lá está, grandioso e megalómano, como a Kátia referiu, mas para nos sentirmos especiais. Quase como se fosse um tal reconhecimento, não é? E hoje em dia vê-se muito isso. Tu tens que descobrir o teu propósito, mas esse propósito já existe. É só se calhar o olhar para dentro que a Margarida também mencionava, não é? Mais do que descobrir qualquer coisa fora, de conquista fora, de ir fazer qualquer coisa que obtenha algo, é mais do estar presente e olhar, então, qual é o meu sentido? Qual é o sentido agora, neste momento? E esse sentido pode variar ao longo do tempo, não é? E o que é que eu posso oferecer ao mundo daquilo que eu sou? Vocês têm falado muito desta conexão com quem somos, com a nossa essência, com este lugar que é o nosso, e isto leva-me a trazer aqui uma frase que o Thomas More diz-nos, que a alma, quando se sente ignorada, ela expressa-se através de sintomas, de queixumes. E na realidade eu acho que vem de encontro aqui a este tema. O porquê deste vazio que nós tantas vezes sentimos, desta desilusão quase generalizada, esta perda de significado. E se olharmos para aquilo que é o nosso contexto atual, estamos a sair de um desconfinamento, e a verdade é que esta situação exigiu muitas mudanças para muitos de nós. Mudanças a nível de trabalho, mudanças familiares, a nível de vínculos sociais. E a verdade é que este momento foi um momento que nos obrigou a parar, a sair do piloto automático, e obrigou-nos exatamente a esta viagem para dentro, a este caminho da alma. Começar aqui a encontrá-la, a escutá-la e a perceber de onde é que surgem estes queixumes, o porquê destes queixumes. E na verdade a nossa alma está presente em todos os caminhos. Umas vezes vibra com os sonhos e outras vezes queixa-se quando é ignorada. E, portanto, se olharmos para esta perda de sentido, para esta ausência de significado, desde este ponto de vista, isto permite-nos entrar em contacto exatamente com aquilo que ela nos está a pedir neste momento. E a questão é essa, nesta busca de sentido e propósito de vida, quando sentimos este apelo, este chamamento interno, o que é que nos está a ser pedido neste momento? Mónica, tu querias falar, não querias? Estava a escutar-vos e agora tem estado a falar de algo que é o que é que temos para dar ao mundo. Não é? E eu acho que mesmo isto aqui pode ser uma armadilha. Para mim cada vez mais é uma armadilha. Ou seja, lembro-me do Gandalf, não é? Que dizia que havia pessoas que achavam, feiticeiros que achavam que o mundo só se mudava através de grandes atos heróicos, não é? E que ele tinha escolhido um hobbit para fazer esta busca porque ele acreditava que eram os pequenos atos de amor de pessoas comuns que mudavam o mundo. E eu sinto que às vezes pergunto-me muitas vezes,
se eu viver uma vida em que não dou nada ao mundo, mas que respeito os meus valores, né? Ou seja, se não houver a missão, se não houver o sonho, mas em que eu respeito os meus valores, que são valores de generosidade, de integridade, de honestidade, não terei eu vivido um propósito, não terei eu vivido uma vida com sentido. Então para mim é preciso, pelo menos o que eu sinto, é que para mim o sentido tem muito a ver com viver os meus valores, e viver os meus valores pode ser, como vocês diziam, em coisas muito simples, no dia a dia, com a minha família, com os meus vizinhos, com as pessoas com quem me cruzo, não é? Então para mim é esta questão, não é, de como até aqui, não é, e obviamente que não é uma questão de, sim, é uma vontade nobre, não é, dar-me ao mundo com os meus dons, com aquilo que eu sou, mas às vezes aquilo que eu sou pode ser pequenas coisas no dia a dia e no cotidiano, e isto pode ser o meu sentido da minha vida, e é isto. Grata. Grata. Eu também eu também estava com muita vontade de desmontar aqui algumas coisas como a Mónica, e como sabia que ela o ia fazer, esta questão é quase como a conversa sobre o propósito, só por si é uma conversa pesadíssima. É uma conversa pesadíssima que nos coloca um colete qualquer às costas e que nos diz que nós temos de ser, ou de fazer, ou de dar qualquer coisa, e que essa coisa tem de ser extraordinária. Neste caso já nem sequer é porque é mais do que os outros, mas porque é única. E neste momento é tão difícil. A maior parte, pronto, e nós não vivemos só a ditadura da felicidade, nós vivemos também a ditadura da espiritualidade, não é? E na ditadura da espiritualidade a grande questão é qual é que é a nossa missão. Qual é que é a nossa missão? E eu tenho muitas pessoas em terapia que chegam e dizem-me, eu preciso saber qual é que é a minha missão. E eu pergunto-me, o que é que te faz feliz? A pessoa diz, não sei. Não sei o que é que me faz feliz, não sei o que é que me... Eu sinto muito que a busca do propósito não tem a ver com busca de valores, porque nós não podemos não viver os nossos valores. Tem a ver com busca de amor. Tem a ver com busca de amor profundo por quem nós somos. Porque uma criança, quando lhe perguntam o que é que ela quer ser quando for grande, ela está-se marimbando se ser bombeiro ou ser astronauta têm status diferentes. Ela diz aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ela acha que seria uma grande aventura explorar, que é, por exemplo, ir apagar incêndios ou meter-se numa nave espacial e ir à Lua. E na cabeça dela, nesse momento, ainda não estão as questões do ok, mas isto em termos de ordenado, será que dá para viver, pagar as... Não, o que está epá, é aquilo que me dá pica, é aquilo que me dá pica. E as crianças estão muito conectadas com aquilo que lhes dá pica, com aquilo que faz as células vibrarem, com aquilo que é divertido nesse sentido de dá-me um prazer intenso estar a fazer isto. E de repente nós crescemos e há aquela fase clara em que temos de alcançar determinadas coisas, mas depois entramos neste caminho do espera, há um propósito, há um sentido, há qualquer coisa única para mim que eu tenho que descobrir e que se eu não descobrir eu sou bastante menos que os outros. E pior, quando eu descobrir, eu tenho de largar tudo para seguir isso, porque senão sou uma covarde, ou porque senão estou a viver uma vida muito convencional, ou sabe Deus a quantidade de chicotadas que nós recebemos dos nossos mestres espirituais para conseguir chegar a algum lado. E portanto fazemos esta questão do quando queres ser quando fores grande, é um bocadinho uma brincadeira nesse sentido. Nós fazemos uma alusão imensa como temos de fazer uma grande viagem para chegar a nós. E isto é muito interessante. Eu tenho que fazer uma grande viagem para perceber, bolas, porque é que o meu coração bate? Porque é que o meu coração está a bater? O que é que me dá pica? Isto não tem tanto a ver com
que preço é que eu tenho de pagar? Se bem que sim, eu tenho de pagar alguns preços, porque eu tenho de pagar preços por tudo na vida. E não escolher também é pagar um preço. Mas isto é mais uma questão do o que é que eu pagava para me deixarem fazer? O que é que vocês pagavam para vos deixarem fazer? Olha, deixem-me fazer isto, eu pago-vos para poder fazer este trabalho, eu pago-vos para poder estar a tomar conta dos meus filhos, eu pago-vos para viajar. O que é que vocês pagavam para vos deixarem fazer? Porque dá uma pica do caraças. E claro que nesse caminho, essa pica do caraças vai ter muitos altos e baixos, porque a mochila de quem nós somos vai connosco. Então, um propósito, um sentido, ou fazermos aquilo que amamos, não nos faz para sempre felizes. Mas faz-nos bastante mais conectados connosco. Ias falar, Patrícia? Pois estava aqui a tentar não me perder, tu também já estavas a dizer muita coisa que eu também ia avançar. Estava-me a lembrar de uma coisa que eu tinha lido recentemente no Viktor Frankl, que escreveu um livro sobre o sentido da vida, significado, propósito, e que sabia muito sobre isso pela simples razão de ter vivido. E de ter tido experiências de vida muito impactantes, mas de alguma forma também se ter permitido, não é? Se ter permitido essa a refletir e a deixá-las penetrá-lo. E ele dizia uma coisa que é muito simples e que é basicamente isso que tu dizes, não é? Que é, quanto mais nós corremos atrás da felicidade, quanto mais nós nos preocupamos com ela, mais ela nos escapa. Porque a felicidade pura e simplesmente é uma consequência de nós vivermos a nossa vida por inteiro e inteiros connosco próprios, em coerência connosco próprios. E portanto é uma coisa muito mais simples que nós vamos complicando com muitas coisas. E isto também não tem nada a ver com dizer que ter objetivos e ter sonhos é mau, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. É tirar esse peso de que tu falavas, não é? E trazer essa sacralidade que a Mónica falou, não é? É que se eu estou viva, se a vida me permite estar aqui, se a vida me pôs aqui, se a vida me permite estar aqui, eu já tenho um propósito. Eu já estou a cumprir um propósito qualquer, mesmo que a minha mente não o entenda. O resto são as minhas escolhas, são aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. E de facto muitas vezes nós elaboramos muita coisa em cima disso e não nos permitimos ser apenas aquilo que somos, não é? A natureza traz-nos isso, não é? Uma rosa não está muito preocupada porque não é um carvalho é muito mais imponente do que ela e tem muito mais... Mas ela nasceu para ser rosa e isto é algo de tão simples como isso, não é? Portanto, a pergunta que a Mónica fez para mim é chave e é muito, muito importante. Eu acho que viver uma vida, a vida em que eu me sinto inteira e me sinto coerente e que vivo os meus valores e que vivo naturalmente, é sem dúvida uma vida com bastante significado. Agora, claro, se me apetece ir à Lua, se me apetece ser astronauta e se eu posso estudar para isso e se eu posso concretizar esse sonho, bora lá, vamos lá. A vida é mesmo isso. Eu estava a escutar-vos, primeiro, tão bom ouvir este desmistificar do propósito de vida, ou retirar este peso, esta carga, e curiosamente estava a escutar-vos e estava a escutar a Hélia a falar da criança e se calhar respondendo um bocadinho a uma questão que está aqui também, de como é que chegaram aos vossos propósitos. Eu, curiosamente, se calhar, tal como a Mónica, encontro muito do meu sentido nas coisas mais simples. E, curiosamente, é quando me sinto mais conectada com a minha criança interior. Se calhar porque nesse momento é quando eu estou liberta de tudo, estou desapegada de tudo aquilo que são expectativas, que são crenças. Eu simplesmente trago a minha atitude de curiosidade, abrir-me à vida, aquilo que ela tem para me dar. E lá está, acho que às vezes é realmente nas coisas mais simples que nós podemos encontrar esse sentido. E para mim, o viver, eu diria que isto de sermos adultos às vezes é tramado. Eu gostaria muito de ter ficado com a minha criança interior e às vezes é verdade que tenho que arrumar o meu adulto para conseguir conectar-me com este sentido e com este propósito de vida. Porque quando às vezes chamo o meu adulto, ele já começa a trazer a tal bagagem que a Hélia falava e torna-se muito mais difícil de me conectar
não só comigo, mas com tudo à minha volta. Não sei se isto vos acontece ou não também. Passo a palavra. Eu acho que já foi um bocadinho respondida à pergunta que deixaram, não é? Mas como é que descobriram o propósito de vida ou como é que chegaram a esse propósito? E acho que já foi respondido por quase todas nós, não é? Pela escola, que é vivendo. Porque é vivendo essa vida que se vai encontrando um sentido em cada coisa. E esse sentido pode ser encontrado ao dizer bom dia e pedir um café, por favor, de manhã. E às vezes viver parece que é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo parece uma coisa tão desafiante ou tão complexa. Do que é isso de viver? Do que é isso encontrar cada sentido em cada momento em que estamos presentes? E passo também a palavra às minhas colegas. Olha, eu partilho aqui um bocadinho a resposta ao que a Carla nos colocou aqui no chat. Eu sempre sofri muito desta questão do tenho que encontrar uma missão na vida porque eu vim aqui fazer qualquer coisa. E perdi, salvo seja, não perdi, porque nunca são perdidos os enganos, os atalhos, aquelas coisas que nós achamos que enverdei por outro caminho e agora não era o meu caminho, e são peças fundamentais para nós chegarmos aqui e para chegarmos se calhar àquilo que nos faz essa sensação de gratificação, aquilo que a Hélia dizia do eu pagava para fazer isto, não é? Não se trata de mais nada senão isso. E andei por muitos sítios e fui muito vítima também das ditaduras da espiritualidade e dos bypasses e daquela coisa toda que a gente sabe. E foi um processo. Saí do emprego que tinha, que era um emprego estável e bonito e fantástico, e vim cá para fora lançar-me, e as coisas não correram como eu queria, porque afinal eu tinha-me posto ao serviço. Mas afinal a vida não precisava do meu serviço para coisíssima nenhuma, não é? E isso foi uma grandíssima estalada. E eu fiquei muito zangada com a vida. Parecia impossível. Quer dizer, eu tinha desistido de tudo e agora estava aqui e agora a vida não se usava, não se servia de mim, não é? E pronto, e foi muito bom isso ter acontecido, porque por acaso foi por aí que eu cheguei ao transpessoal, por exemplo. E foi por aí principalmente que eu comecei a olhar-me e a descobrir-me de outra maneira. E a deitar muitas capas e muitos pesos e muitas coisas fora. Eu acho que muitas vezes disse isto, e alguns de vocês que são alunos da escola e que nos encontram em EPTs saberão, eu sinto que encontrei o significado e o propósito da minha vida e que cumpri muitos sonhos, alguns que eu nem sequer sabia que tinha ou que ainda tinha, mas isso não quer dizer que o processo tenha acabado ali. Porque lá está, isto não é um processo linear, eu não parti de uma meta e não vou chegar a um sítio qualquer. Isto é um círculo, a vida é mesmo assim, portanto irão surgir outras aventuras, outros desgostos, outras desilusões, outras estaladas, outros murros no estômago, e outras aprendizagens e outras conquistas, e sei lá que mais. Portanto é um bocadinho aquilo que a Silvia dizia, é viver, sem dúvida, mas é viver com todas estas coisas, portanto... Carla, é um bocadinho a partilha assim resumida do que é que tem sido o meu processo por este caminho do significado e do propósito. Também entrando um bocadinho pela pergunta da Carla, eu acho que eu sinto que nunca me afastei muito, não é? Eu sinto que os sonhos de criança estavam muito aqui. Eu tinha era uma questão, tá? Eram sempre dois e eram sempre diferentes. E, portanto, eu desde muito cedo soube que queria trabalhar com pessoas, portanto, eu segui psicologia, mas eu também queria escrever, também queria ser escritora e, portanto, tive muito tempo neste para onde é que eu vou, que área é que eu sigo, e optei pelo pragmático, não é? Ok, se fores para letras não podes fazer terapia, mas se fores para terapia podes escrever. E de alguma forma, aí eu vejo-me como a Patrícia, não é? Aqueles que eram os meus sonhos não chegavam àquilo que eu vivo hoje. Na altura em que eu sonhava fazer qualquer coisa com pessoas, aquilo que eu faço hoje não existia.
E portanto eu nem sequer conseguia conceber que era possível viver as coisas que eu hoje vivo e que adoro, mas eu acho que de alguma forma tem muito a ver com a presença dessa parte de criança. Eu vejo muito, e eu digo muito isto às minhas colegas, especialmente quando estamos em trabalhos presenciais: bora brincar, vamos brincar, porque com toda a seriedade e com todo o trabalho que nós temos e que é muito real, não deixa de ser uma oportunidade de brincar desde este lugar, desde a alma. E se isso não é um sentido para a vida, poder brincar fazendo aquilo que se gosta, também não sei muito bem o que é. Mas por outro lado, eu às vezes sinto, eu também podia ser dona de uma ervanária, eu também podia ser curandeira, eu adoro ervas e eu adoro fazer mezinhas e poções, e eu tenho a certeza absoluta que se eu já não estivesse aqui e agora abrisse uma lojinha com ervas e poções, eu era igualmente feliz. Eu não acredito nessa coisa do há só um caminho para mim. Se neste momento este me dá mais prazer, deve dar, porque é aqui que eu estou. E portanto de alguma forma permaneço e vou fazendo as outras coisas a brincar. Mas esta coisa do o meu propósito, uma coisa que só eu posso fazer, ok, tudo bem, mas o que é exatamente isso? Ou como dizia a Patrícia, será que o universo precisa assim tanto disso? Eu acho que é muito mais eu preciso disso, eu preciso de desfrutar disso, eu preciso dar sentido à minha vida através disso, do que o outro peso, que se põe em cima. E concordo muito, é a vida e o caminhar pela vida, com cada vez mais autocompaixão, porque a falta de amor faz-nos muito mal. Isto de nós trabalharmos todas juntas, de vez em quando, dá aqui uns nós nesta cabecinha. Deixem-me que vos diga, porque eu vou dizer as coisas e vocês já estão lá. Pronto. É muitos anos a virar frango juntas, de facto, e ainda bem, ainda bem. E assim, vou ecoar um bocadinho daquilo que as minhas colegas já disseram, porque de facto o sentido está na alegria, não é? É aquilo que faz dar risadas a partir de dentro, e também para mim não houve um caminho único. Eu um dia sonhei ser bailarina, depois sonhei ser jornalista, depois sonhei ser bióloga e tive durante muitos anos um sonho de ser guarda florestal, e há muita gente aqui nesta escola que acha que eu ainda tenho uma perninha nisso, e de facto se calhar tenho. E tive a imensa sorte, de facto, de encontrar um lugar onde posso viver muitas destas paixões, à minha maneira, pronto, que me trazem alegria, e é por aí, eu acho que é por aí. Quando eu as faço, eu sinto a minha criança, a tal que a Cátia falava, a rir-se, e isso é que eu pago. Isso é que eu pago para fazer, de facto isso é que eu pago para fazer, para me sentir nesse estado que para mim é único, porque é a minha única forma de o fazer, a minha, pessoal. E é isso. Eu gosto, quando é sobre o propósito e sentido de vida, eu gosto de fazer a pergunta do que é que faz os teus olhos brilharem, né? E acho que é aqui, né? E o que faz os nossos olhos brilharem são muitas coisas. Não, como vocês referiam, eu não consigo sentir que existe um propósito, porque não sinto que cada um de nós é só uma coisa. Né? Há tanta coisa, há tanta coisa presente, e há tanta coisa que faz os nossos olhos brilharem, e isso faz parte, né? E isso são os momentos que a nossa alma se vai nutrindo, não é? E que nos fazem felizes. E nos últimos tempos também tenho feito uma questão por causa deste peso, não é? Porque a questão deste sentido da vida devia de ser qualquer coisa que nos apoiasse, não é? O sentido devia de ser qualquer coisa que
quando houvesse essas dificuldades, esses momentos difíceis, esses momentos duros, o facto de nós termos um sentido, um propósito, nós sabíamos que havia algo que nos apoiava ali. E a verdade é que eu sinto que isto se transformou muitas vezes num enorme peso, não é? Num peso muito grande. E não neste, não é? Quando, como a Patrícia falava no Viktor Frankl, quando ele falava deste sentido da vida, era qualquer coisa que o apoiou a viver coisas muito difíceis. Não é? E agora nós parece que, se calhar porque temos menos coisas difíceis, ou pelo menos não na dimensão que ele teve, as coisas, nós conseguimos inventar aqui uma coisa nova, que é o peso de viver o nosso propósito e o peso de viver o nosso sentido. E eu costumo, nos últimos tempos, para me recordar disto, tenho-me sentado em conexão comigo e respirado e tentado perceber o que é que o meu corpo sente quando eu digo simplesmente isto. A vida não precisa de mim para nada. E a maior parte das vezes o que eu sinto é um alívio brutal. O meu corpo suspira e fica tranquilo. E isto ajuda-me a perceber que é... a vida já deu tudo e eu posso desfrutar disto e posso viver com todos os momentos mais desafiantes, mais duros, menos duros, mas eu não sei se ela está à espera de mim para alguma coisa, na verdade tem cá para mim que não há assim nada que ela esteja necessariamente à minha espera. E a verdade é que quando faço isto, o meu corpo não mente. Há um enorme alívio, há um suspiro do ok. E a partir daqui eu posso viver, lá está, os meus dias conforme como eles me fazem sentido. Né? Sim. Grata, Mónica. Eu acho que é exatamente isso. Para mim isso ressoa muito e eu sinto muito algo, se calhar dentro do mesmo tipo de reflexão, que é de facto, quando nós queremos muito chegar a algum lado, conseguir agarrar alguma coisa, não é? E possuir alguma coisa, e possuir num sentido absolutamente abrangente, não material, digamos assim, mais peso trazemos, mais nos afastamos daquilo que tentamos agarrar. É um bocadinho aquela coisa de, se eu quiser agarrar a água e se fechar as mãos, elas vai-se, não há mais nada. E não fica cá nada. E é tão mais fácil, se calhar, deixar que isso mesmo, não é? Ir vivendo sem esse peso, ir vivendo sem essa preocupação do que é a felicidade, do que é o sentido, do que é que eu tenho que fazer. Ir vivendo, ponto, com essa simplicidade. E de facto é muito difícil chegar à simplicidade de viver. Sobretudo porque isto é circular, não é? E é tal como na viagem do herói. Não houver um momento, ou seja, para chegares aí tu tens de fazer o resto, não é? Tu tens de facto de achar que há um propósito, tu tens de facto de lutar, tu tens de facto de querer ser reconhecido e sentir-te especial, tu tens de facto de querer encontrar os teus dons. O problema é que depois descobres que ou desfrutas deles ou eles não servem rigorosamente para nada, porque quer dizer, podes fazer muito bem ao mundo e podes prestar um serviço maravilhoso, mas não é assim tão maravilhoso que o mundo morra se não estiveres lá. E muitas vezes, isto é como tu dizias, isto também nos descansa, porque de alguma forma, depois então é possível encontrar a simplicidade. Esta coisa do propósito, nós não nos damos conta de que nós não somos só nós, não é? Nós somos nós e as nossas circunstâncias, nós somos nós e as pessoas que nos rodeiam, nós somos nós e o mundo, nós somos nós e a história, não é? Então, se calhar se fores para o início do século, o propósito é teres uma família. E é criares uma família, de preferência sem que morram muitos filhos, não é? E conseguires sustentar uma família e conseguires ter filhos bem educadinhos e boas pessoas, e isto é o propósito de vida e é a definição de sucesso das pessoas. Mas se avanças no tempo, o propósito é ter uma carreira extraordinária. É ter uma carreira de sucesso, é ganhar bem, é mostrar que venceste na vida. Neste momento o propósito é ser feliz.
E, portanto, também vemos muitas vezes muita gente a saltar de empregos aparentemente fantásticos para abrir bares na praia e fazer surf, porque querem ser felizes. Mas nós também estamos metidos nesse pacote e nós também estamos limitados pela emanação do próprio mundo. E, sobretudo, quando não encaixamos em algumas destas coisas, quando não encaixamos no tempo, quando não encaixamos naquilo que supostamente deve estar a acontecer, há um grande sofrimento. Mesmo esta questão, Mónica, que tu dizias e que me ressoa tanto do que é que faz os teus olhos brilhar, e se nada fizer os teus olhos brilhar? Porque esta é a grande escassez, não é? Quando se fala de propósito, para além desta questão da felicidade, não é? De se o propósito está ligado ao sucesso e ao reconhecimento ou não, para muitas das pessoas mas eu não sei o que é que me faz vibrar, eu não sei o que é que me faz os olhos brilhar, eu não sei o que é que me faz feliz. E muitas vezes nós desgastamos-nos e desgastamos as pessoas a tentar encontrar um propósito, quando na verdade aquilo que temos de fazer é ajudá-las a encontrarem-se a si mesmas. Eu não sei o que é que me faz feliz porque eu não sei quem sou. Eu não sei o que é que me faz feliz porque eu não permaneço tempo suficiente comigo e estou sempre a escapulir-me para qualquer coisa porque me parece profundamente insuportável estar aqui com as minhas dores, com as minhas insatisfações, com aquilo de que eu fujo a vida toda. Portanto, não é tanto, se eu não sei o meu propósito, eu não estou cá, eu não estou comigo, porque o propósito é uma questão de eu saber se quero brincar ou não, não é? Mas se eu perdi a vontade de brincar, o que é que eu vou fazer? Então, mais uma vez, não é? Menos planos de ação, mais autocompaixão, mais susternos. E aqui, atenção, os planos de ação são fantásticos. E quando nós sabemos onde é que queremos chegar e o que é que queremos fazer, é maravilhoso termos planos e termos objetivos e vivermos os sonhos. Mas antes nós temos de nos encontrar a nós mesmos. E sem isto não abre os olhos. E muitas vezes andamos enganados, não é à procura do propósito que nós andamos, é à procura de nós. Já me calei. Mas estava tão bom, podias continuar. Mesmo, isso é muito importante. É o desde onde, é aquilo que nós dizemos sempre, não é? O desde onde, de onde é que eu estou a fazer isto? Desde onde é que eu estou desde onde é que eu tento chegar a esse tal propósito, não é? Porque se eu estiver nessa conexão comigo mesma, se eu estiver nessa coerência comigo mesma, provavelmente eu vou apenas tentar manifestar-me, uma parte de mim, uma parte daquilo que me apaixona, daquilo que faz os olhos brilhar, como diz a Mónica. Agora, se eu estiver nessa estratégia de deixa-me cá fugir para algum lado para tentar agarrar qualquer coisa, nunca nada me vai satisfazer, nunca nada que esteja externo me vai satisfazer. Temos aqui uma série de questões no chat. Patrícia, tu ias falar isso? Ia dizer isso, que tínhamos aqui algumas questões, sim. Boa. Olha, eu tenho que pegar já naquela questão da Carla Moreira, da nossa Carla Moreira, porque pronto, não é? São histórias. Não te estejas a rir, Elia Gonçalves. Não são só histórias, são os sapatinhos vermelhos. Mas é uma das minhas histórias favoritas, Carla. Concordo plenamente com aquilo que tu dizes. É uma armadilha, sem dúvida alguma, como a Mónica também já tinha dito, não é? E a história traz-nos precisamente isso, não é? Ela no início da história tinha uns sapatos feitos por ela, pobres, remendados, cozidos vermelhos, e que foram queimados, não é? Porque ela ascendeu a outra vida, viveu naquela gaiola dourada. E depois, a partir daí, a alma dela tinha aquela fome de que a Cátia falava há bocadinho, não é? Ela precisava daqueles sapatos vermelhos. Só que de facto ela caiu na armadilha e o final não foi lá muito feliz para ela. E portanto, sim, concordo contigo e grata por recordares como as histórias têm tanto para nos relembrar e tantas pistas para nós encontrarmos o nosso caminho, não é? Como é que nos encontramos a nós próprios? Pergunta a Cristina. Bom,
Há muitas formas, não é? Há muitas formas. Não posso deixar de falar desse silêncio e desse ir para dentro. Desse ir para dentro de nós próprios, não é? De nos escutarmos, de ficarmos connosco, de nos observarmos. Eu não conheço quem eu não escuto, eu não conheço quem eu não vejo. Então esse poder ficar comigo, escutar-me e ver-me é logo um primeiro passo muito importante. Há muitas formas, nós na escola até temos algumas ao vosso dispor, sempre disponíveis com muitas outras, desde coisas mais longas até coisas mais curtas e mais centradas no tempo. Eu acho que acima de tudo é este reconectar-me, e este reconectar-me para mim envolve sempre este ficar comigo, não é? Eu posso ficar comigo em meditação, eu posso ficar comigo porque me sento a fazer alguma coisa que me apaixona, por exemplo, bordar, cozer, pintar. Eu posso ficar comigo porque quando caminho algo em mim se silencia e eu me escuto. Há muitas, muitas, muitas formas de eu me conhecer. E eu acho que isto é um processo para a vida inteira, não é? Uma vez entrados nesses caminhos, nunca mais vamos sair daí. E isso eu concordo com ela. Eu diria mais, isto parece daquelas enciclopédias de citações, não é? Mas há um senhor que nós gostamos muito, que fala disso e que fala que aquilo que nós seres humanos queremos e precisamos muito, não é tanto dos tais propósitos e das tais missões, mas é este sentido de estar vivo, esta sensação de eu estou vivo, eu tenho a experiência da vida. E isto é uma reconexão connosco próprios. Quando nós nos conectamos connosco e conhecemos-nos, e pelo menos escutamos estas primeiras, aquilo que a Mónica dizia, o corpo não mente, não é? Eu escuto estes anseios, eu escuto aquilo que a minha alma pede, eu escuto o que o meu corpo precisa. Provavelmente eu estou bem conectada comigo e eu sinto que estou viva, eu estou aqui agora, viva. O coração bate, o sangue flui, eu estou aqui agora. E isso é um treino. Não sei se alguma de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Eu quero sempre, já sabes. Eu estava a ouvir esta pergunta tão pertinente, não é? Como é que nos encontramos a nós próprios? E estava a pensar em perguntas pequeninas. Lembro-me de um filme que vi há imenso tempo. O filme não interessa nada, mas a pergunta era como é que gostas dos teus ovos? Não é? Como é que gostas dos teus ovos? E a questão nesse filme era que a personagem ia mudando o gosto dos ovos de acordo com os namorados que tinha e comia os mesmos ovos que eles comiam. E eu acho que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, não propriamente com ovos, não é? Mas esta questão de nos compararmos, de termos um painel do o que é que eu deveria ser, não é? Onde é que eu deveria chegar, o que é que eu faço para pertencer, o que é que eu faço para ser reconhecido, isto retira-nos completamente de nós mesmos. E muitas vezes o discernimento, não é? É esta parte do separar o trigo do joio, não é? E fazermos a pergunta, mas é preciso tempo, e como dizia a Patrícia, é preciso permanecer para podermos fazer a pergunta, como é que eu gosto dos ovos? E se calhar irmos experimentar vários tipos de ovos e percebermos, olha, estes sou eu. Ai, mas ninguém gosta desse tipo de ovos. Ok, mas eu gosto. Porque muitas vezes, a pressão daquilo que é o reconhecimento e a pressão daquilo que nos faz pertencer a uma família, a um conjunto, a um grupo do Facebook, leva-nos a adquirirmos comportamentos e narrativas, que nós chamamos de narrativas fixas, que nós contamos a história porque contamos a história. Nós nunca nos demos ao trabalho de olhar para a história e de perceber se a história ainda é verdade para nós. Não é? E muitas vezes temos a narrativa fixa de como é que... eu sempre fui assim. Ok, e agora? Ainda és? Se calhar não nos damos tempo suficiente. Quando nós estamos apaixonados, nós queremos saber tudo sobre aquela pessoa. Tudo. Os pormenores todos, e as coisas mais parvas, tipo se pôs muito açúcar no café, se não pôs, porque tudo é super interessante. Depois tudo é super desinteressante, não é? E aquela pessoa tem todos os comportamentos que não devia ter.
E só se permanecemos o suficiente e saímos da ilusão do fabuloso e da ilusão do terrível, é que nós começamos a encontrar intimidade. E aí é que nós começamos a perceber se vale de facto a pena investir nesta pessoa que tem tantas coisas maravilhosas e tem tantos defeitos, mas isso não interessa nada, porque a minha ligação é a alma daquela pessoa. E eu acho que este é o trabalho que temos de fazer connosco, é o link à alma, não é? E é o pensar, ok, que coisas fantásticas que eu tenho, ok, que coisas terríveis que eu tenho, mas isso tem assim tanta importância? Isso tem assim tanta importância? Se eu tenho não sei quantos defeitos, tem assim tanta importância se eu sou espetacular neste sítio? O que é que a minha alma me pede? Onde é que a minha alma vibra? Onde é que eu estou quando estou comigo? Sou capaz de desfrutar dessa conexão? Eu acho que é aí que a gente se encontra. Não é fácil, mas uma relação amorosa também não é. É um caminho. Eu se calhar vou pegar um bocadinho exatamente em tudo o que vocês disseram, que ressoou na perfeição, e dizer que realmente esta questão do silêncio é muito importante para reeducarmos o nosso olhar e o nosso sentir, a forma como nós nos experimentamos a nós próprios. Porque efetivamente ao longo da vida nós vamos nos experimentando a partir das próprias narrativas da nossa mente, não é? Aquilo que as nossas vozes nos vão dizendo e aquilo que nos impelem a fazer com base nessas histórias. E de facto, quando nós aprendemos a cultivar este silêncio, aprendemos a silenciar exatamente estas vozes e a descobrirmos mais fundo quem efetivamente somos por trás destas vozes, destas histórias que nós contamos. E eu acho que este reeducar do olhar e do sentir é muito, muito importante, porque é uma proposta completamente renovada, de experimentarmos de uma maneira completamente diferente. É quase como que aquela velha, e mais uma vez uma citação, para descobrir muitas vezes quem és, tens que te desapegar daquilo que tu julgas ser, daquilo que tu acreditas ser. E às vezes é isto, é colocarmos de lado tudo aquilo que nós fomos contando ao longo da vida sobre nós próprios e descobrirmos para lá disso, para lá do óbvio, do evidente. E eu acho que tem muito a ver com isto. Eu se calhar abria agora este espaço de partilha, onde se vocês quiserem colocar-nos uma questão, podem fazê-lo, até desbloqueando o vosso micro, e termos agora um momento um bocadinho mais de dialogar e não sermos só nós a expor as nossas visões. Se calhar eu gostava de pegar um bocadinho. Estás-me a ouvir, né? Olá Helena, sim. Olá. Ok. Então, daquilo que vocês falaram, este tema diz-me muito, porque foram alguns anos nessa busca e se calhar e o que eu quero transmitir é um bocadinho isto, é quando nós procuramos o propósito, eu acho que internamente nós queremos chegar a nós. Apesar que nós achamos que é o propósito, porque é a nossa forma mental ou consciente ou racional de lhe chamar, mas se calhar o que a alma busca é chegar a nós. Que é este autoconhecer-se, não é? Autoconhecermos e chegar a nós. E quando nós chegamos a nós, porque se calhar andamos à procura de propósito, o propósito deixa de fazer sentido. Que é um bocadinho isso, que é tudo isso que vocês disseram, o chegar a nós, não é? O encontrar o caminho de regresso. E o que eu senti muito no meu percurso, e esta parte, acho, acrescentando um bocadinho, é a parte da criatividade e de criar. Isto tem muito a ver também com o feminino, não é? Pronto, que não sendo o tema de hoje, mas é um bocadinho por aí, que é, acho que há uma necessidade
do ser humano e das mulheres em particular de criar. E de tal forma a sociedade está estruturada e nós vamos sendo educados e não vamos criando esses momentos de criar, de criatividade. E quando nós buscamos esse propósito, de uma forma, de repente aquilo parece que é uma coisa que está muito além, isso eu acho que também tem a ver com essa falta de criatividade, ou melhor, a criatividade existe, nós não a aplicamos e existe esse vazio de eu não aplicar. Às vezes não é tanto o reconhecimento ou querer estar não sei onde, mas eu preciso deitar cá para fora e eu não tenho onde. E eu acho que isto é algo na sociedade de hoje que realmente faz falta ter, porque não existe esses espaços. Grata. Grata, Helena. Sim, a criatividade é logo um acesso muito grande às nossas imagens internas, ao nosso mundo interno, sem dúvida alguma. Mas mesmo não tendo os espaços, podemos começar um caminho para os encontrar, para os criar, para abrir esse espaço. Grata. Olá, boa tarde. Estão a ouvir? Sim? Sim. Sim. Eu gostava de fazer uma partilha. Sem dúvida que o que a Hélia disse é óbvio que faz sentido. O propósito da vida, na verdade, é o chegar ao propósito de nós, sem dúvida. Aquilo que sinto é que aquilo que é a nossa missão, que tem a ver com aquilo que nós somos, sem preconceitos, por vezes, juntamente com as circunstâncias em que nós vivemos, nos faz parecer quase uma locomotiva desaustinada. Eu normalmente costumo brincar e ser mais rude e dizer que às vezes parecemos que andamos todos em manada com uma pala ao lado. E é tremendo, porque mesmo quando tu sentes que até gostas, que por um lado tens a tua missão, tens o teu trabalho, tens a tua família, tens uma série de coisas, o que é certo é que se passam dias, semanas e meses sem nós conseguirmos sair de tudo isto. E mais, aquilo que eu sinto por vezes é, tendo a consciência que tenho que parar, que tenho que sair disto para me encontrar e para pensar, porque muitas das vezes nós reagimos, andamos aqui a reagir, nós entramos no carro e por vezes eu acho que nós nem conduzimos, quer dizer, aquilo é autónomo, as coisas autónomas por vezes trazem dissabores, mas eu sinto que nós vivemos autónomos. A questão aqui mais incrível é que nós próprios, e eu falo por mim, sinto que crio bloqueios a mim mesma para não parar, para não pegar em coisas que me fazem sentido e que eu gosto tanto e que por vezes me levariam a estar sossegadinha e comigo própria, não é? E isso é tremendo, porque acredito que não seja o único ser humano no mundo em que se boicota a si própria. Portanto, aqui a questão é para como é que nós não nos boicotamos a nós próprios, e efetivamente, no meio destas circunstâncias. É a partilha da minha alma. Paula, posso? Claro. Muito grata. Gostei imenso da tua partilha. Trouxeste uma série de coisas novas. Eu gosto de acreditar que todas as nossas partes falam por amor, até os sabotadores e aqueles que nos boicotam. E quando falamos de sabotadores e de partes de nós que nos boicotam, falamos de partes de nós que nos protegem.
neste caso, não nos protegem das coisas certas, não é? Não nos protegem das coisas certas, mas de alguma forma continuam a haver partes de nós a proteger-nos de sairmos de um modo de vida que pode não ser o modo de vida mais espetacular, mas é um modo de vida seguro, tal qual como o conhecemos. E muitas vezes esses sabotadores estão-nos a fazer uma pergunta muito simples, que é: até que ponto queres isso? E a pedirem-nos para nós nos fazermos essas questões. Vale a pena isto? Não vale a pena isto? Sabendo que há um protetor interno que nos está a fechar uma porta a algo que depois de nós passarmos não há volta a dar. Porque depois de tu descobrires que podes ter tempo para ti, e depois de descobrires que podes conquistar espaços de intimidade contigo, já não vais aceitar. E vais pagar preços mais altos do que aqueles que provavelmente pagarias antes. Então muitas vezes o sabotador vem nestes momentos. Não nos está a tentar lixar a vida. Está-nos a tentar dizer: comprometes-te com isto, porque o processo de propósito, o processo de chegar a nós tem a ver com coisas que nós fugimos muito. Tem a ver com soberania, tem a ver com responsabilidade e tem a ver com compromisso. Ou seja, o trabalho não acaba. Não é uma cena muito gira em que nós só brincamos. Eu falei de brincar. Brincar é uma das partes, mas também tem partes muito lixadas, não é? Tem partes que nos diz: ok, pega na enxada e cava a terra. E agora tem fé para que venham os frutos ou não. E muitas vezes os nossos sabotadores estão-nos a obrigar a ter caparro para dizer: ok, agora eu vou lá. Porque de facto há portas que nós abrimos que depois já não voltamos para trás. E às vezes isso põe-nos numa grande encrenca, no bom sentido, claro. Grata. Obrigada, Hélia. É engraçado, né? Eu gosto muito de vocês, para começar, eu gosto muito da escola, não é? Mas isto não é segredo e agora é publicamente assumido. E é muito giro, porque eu debato muitas vezes com isto: afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Afinal, o que é que eu quero, não é? E ao ouvir-vos e anunciar-me com muitas das coisas que foram aqui ditas, eu acho que esta coisa do sentido, e então os sapatinhos vermelhos, que foi por acaso eu abri à sorte aquele maravilhoso livro e comecei a... E voltei a dizer, a minha frase ultimamente tem sido: que isto é armadilha, cara. Olha a armadilha, estás na armadilha, não é? E agora o que é que tu fazes? Tu querias mesmo isto? Tens a certeza que era mesmo isto? E aqui depois, resumindo um bocadinho isto tudo, é este sentido, este propósito, este sentido que nós às vezes tanto buscamos o fazer. É quase como se isto nos ajudasse a definir quem somos e qual é o nosso lugar no mundo, não é? E eu acredito que acredito que eu andei, eu andarei e estarei sempre à procura de um lugar seguro para eu ser, sem ter que fazer, não é? Porque é quase aquela necessidade de voltar a encaixar, de voltar ao outro da mãe, onde é seguro, não é? Onde é possível só ser, não tens que fazer mais nada, só tens que estar, não é? Só tens que estar e só tens que ser. E nós às vezes temos medo de ser tudo e medo de ser nada, não é? Porque parece que precisamos de, quando eu digo nós, estou a falar de mim, não é? Precisamos de um rótulo. Ok, eu sou isto, eu sei que a minha missão é aquilo e agora é seguro eu ir para ali, não é? Ok, eu vou ser terapeuta, eu já sei o que eu vou fazer, já estou mais segura, já me consigo identificar, já me consigo relacionar. E ao fim e ao cabo é tudo na base desta tentativa de ligação. Ok. Claro, vocês trouxeram uma resposta. É a explicação a nós mesmos, não é? A conexão interna. Só aqui, seguro para eu ser, é aqui. É isto tudo. E eu tenho muito espaço, portanto, posso ser... E pronto, era isso que eu vos queria dizer mais uma vez, não é? Porque o lugar que me faz sorrir é ser eu. E o que faz brilhar os meus olhos é ser eu, e eu esqueço muitas vezes disso, não é? E hoje, ao ouvir-vos mais uma vez, pode ser. O lugar onde é seguro ser é o teu sentido de estar na vida, não é? E pode ser a fazer os ovos de manhã,
às vezes gosto deles bem passados. Ou então pode ser alguém que cozinha para ti, também é maravilhoso, não é? E é isto. E o que eu levo daqui é que o meu propósito é este lugar seguro de ser eu, seja a fazer o que for, que seja seguro ser eu, não é? E às vezes nesta tentativa de encaixar, pertencer, de ter um rótulo, de saber, de conseguir me ligar, pertencer à tribo, àquela tribo, não é? E se calhar é só ser, é encontrar um lugar seguro para ser. E grata. Muito grata por vocês também serem todos, não é? Um lugar seguro para ser. E é este o sentido, é isto que dá brilho aos meus olhos. Pronto, era isto. Obrigada. Obrigada. Grata, querida Carla. Mais questões, mais comentários, mais reflexões? Eu queria poder agradecer, em primeiro lugar, esse momento que é quase mágico, enfim, estar aqui com vós, e dizer que muitas vezes eu sinto que às vezes só precisamos tomar posse, é uma palavra que se usa muito no Brasil, tomar posse de quem nós já somos, porque, como vocês disseram, e como a gente vai sentindo, a nossa alma sabe quem nós já somos. Este sentido, este propósito, muitas vezes já está. Então, só precisamos, de fato, tomar posse de quem você é. Muita gratidão por essa tarde, por este momento de profunda partilha. Grata, muito grata. Grata, Elis. Vá lá, desafiem-nos. É ali a dar voz àquela máxima, tem cuidado com o que pedes. Eu posso aproveitar dizendo boa tarde a todos. Peço desculpa que cheguei um pouco atrasada e também tive que me ausentar durante algum período, mas depois voltei. Agradeço as vossas partilhas, as vossas opiniões e acho muito curioso porque hoje eu estava precisamente sem saber que se ia falar na felicidade, a pensar na felicidade. Uma reflexão minha muito própria e concordo com o que vocês dizem de que acho que a felicidade é um mito. A felicidade que a maioria das pessoas anseia não deixa de ser um mito. E sim, a felicidade é aquilo, para mim também, é aquilo que vocês comentaram, será aceitarmos a nós, a vida que temos, o saborear cada momento, mas também com as partes menos boas que nos podem fazer crescer um bocadinho e ver com um outro olhar aquilo que antes tínhamos uma visão diferente. Tenho a agradecer-vos toda a vossa partilha, toda a vossa conversa e o tempo que disponibilizaram para esta vossa iniciativa. Muito obrigada. Grata, Ana Paula. Eu queria dar um beijinho grande a todas. É a segunda vez que estou convosco e é quase um momento que eu já não perco, porque é especial mesmo e faz-me muitíssimo bem.
e quando nos faz bem a nós, faz bem àqueles que estão à nossa volta. E eu acho que também é isso que nós por vezes nos esquecemos, quando por hábito nos esquecemos de nós. E eu acho que estamos a passar uma fase em que nós verdadeiramente nos esquecemos de nós, de quem somos e de que realmente o que é importante quando se chega assim depois a uma idade avançada como a minha. E se começa a perceber que se calhar não se vive outros 30 ou se calhar outros 20, as coisas começam a ter um peso engraçado. É uma descoberta engraçada quando se também vive, se sente, se a sentirmos pacífica, ou se a sente pacífica como eu, por um lado. Por outro lado, na verdade, gostava que os sabotadores internos fossem para o diabo que os carregue. Porque aquilo que sinto é que há 20 anos atrás as coisas funcionavam ou tinham um peso diferente. Neste momento, aquilo que eu procuro e como eu, se calhar há muitos milhões, é realmente desfrutar de mim própria e daqueles que eu verdadeiramente amo, porque, como digo, com um bocadinho de sorte, tenho mais 30 para viver, e quando lá chegar já sou velha e chata, portanto é aquilo que por vezes sinto, é que eu tenho que deixar de andar a brincar às missões e perceber efetivamente, encontrar o meu espaço. E o meu espaço não só me vai fazer feliz a mim, como verdadeiramente àqueles que estão mais próximos de mim, sejam a nível familiar, seja a nível de trabalho, seja a nível de uma pessoa que eu encontro na rua. E vou continuar a seguir as vossas reuniões, porque me fazem bem, fazem-me dizer disparates à frente de tanta gente. Obrigada com imenso carinho a todas. Bom, não sei, parece que mais ninguém nos quer desafiar, Elsa. Parece que... Boa tarde. Olá, Inês. Eu não conheço ninguém, mas pronto, estou-me a desafiar a mim também. Andava aqui a ganhar coragem para falar. Antes de mais, queria agradecer pela oportunidade de ouvir estas partilhas incríveis. Isto é uma das coisas que me faz brilhar os olhos, falar destes temas e ouvir as pessoas falarem destes temas. Eu acredito muito que a felicidade é um estado interno, é tal coisa do talvez não vai ser para sempre, mas se nós encontrarmos o amor em nós e em todas as coisas para onde olhamos e conseguimos vê-las com esse amor, eu acho que isso é a felicidade. E o desafio é mesmo ver as coisas dessa maneira e encontrar o caminho que nos leva a ver as coisas dessa maneira, mesmo quando há desafios, mesmo quando há obstáculos, e ainda é melhor depois o amor ainda se torna melhor. Por isso, e isto do propósito, eu estou numa fase de, não digo crise existencial, mas é um bocado, e acredito que nada é por acaso, e que o universo traz estas coisas, e estar-vos a ouvir neste momento ainda mais é talvez uma sincronia, não sei. Ainda sou muito nova, vou fazer 30 aninhos, mas lá está, ando à procura do meu propósito. No entanto, acho que o vou vivendo também a cada dia e passando por estes passos.
e lá está, vou descobrindo e há muito tempo que quero explorar a vossa escola e as vossas formações e espero que em breve consiga realizar esse... É um sonho, no fundo é um sonho. Por isso, muito grata por poder estar presente hoje e ter esta oportunidade de vos ouvir. Muito grata, Inês, por teres participado também, pela partilha, e sim, ficamos muito contentes quando nos vieres conhecer melhor. Bom, não sei, se calhar se mais ninguém quer deixar algum comentário ou alguma reflexão, se calhar resta-nos encerrar. Não sei se alguém Deixa-me só para ficar, não é? Já não vamos responder a estas questões, já não temos esse tempo, mas se calhar puxando um bocadinho a brasa da nossa sardinha, deixar duas questões. Uma delas é o nome da conversa, não é? O que é que queriam ser quando fossem grandes? E se calhar já não na mesma forma, mas que valores latiam nessa altura, não é? Que tipo de prazer é que isso vos trazia, que podem trazer para a vida agora, seja através de uma profissão, seja através de outra coisa qualquer. Esta é a primeira questão. E a segunda questão é, qual é que é a vossa história favorita? Seja de um conto de fadas, seja de um livro, de um filme, qual é que é a vossa história favorita? Porque a vossa história também vos diz onde é que está a vossa alma. Então, às vezes, ir a estes lugares mais simples, mas profundos, dá-nos pistas muito mais ricas e muito mais bonitas sobre quem nós somos, do que andar à procura daqueles ideais que nos pesam tanto e que fazem com que nós carreguemos uma vida, às vezes, tão dolorosa, porque não encontramos a tal missão ou o tal caminho. Então, se calhar, gostava de vos deixar estas duas questões para vocês, claro. Muito grata, foi mesmo um prazer estar aqui. Obrigada, Hélia. Obrigada a todas. Obrigada. Muito grata pela vossa presença, foi um prazer enorme ver-vos e rever-vos e ouvir-vos. Um abraço muito grande a todos.